priori. Então você pode usar rotação de Wick à vontade, no caso da CDT. Ou no caso da QAG também. Você vai e volta, você está lidando com um espaçamento, uma constante de corte, de cutoff, né, ultravioleta, física. Então, as integrais podem sofrer essa rotação de Wick e podem sofrer a rotação inversa sem nenhum problema. Tá? Que aí você vai ter certeza que as funções de Green que você obtém no espaço complexo vão corresponder às funções de Green que você obtém no espaço real, euclidiano. Né? Isso acontece, né? Quer dizer, quando você não consegue fazer isso, é porque quando você chega no espaço euclidiano, né, você encontra, de repente, uma teoria com patologia, isso que eu falei, com singularidades não removíveis, né, teoria não renormalizável, né, então o retorno fica inviabilizado. Né. Não adianta você retornar uma coisa que não funciona. Morreu. Você rodou e caiu no buraco, não adianta sair do buraco, não vai resolver nada. Tá? Embora a forma complexa, aparentemente, não fosse patológica, quando você faz a rotação de Wick e ela adquire, que aí você consegue fazer as contas, né? Mas você vê que as contas ali não vão te levar a um bom resultado, você vai encontrar divergência, você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir renormalizar aquilo ali, então não adianta você voltar. Então, nesse caso, a continuação analítica deu concurso nada, né? não foi reversível. Mas no caso da CDT, além do cutoff das arestas, né? Além daquele arco, a implementação da causalidade, entendeu? Faz com que você obtenha sempre uma teoria euclidiana retornável, reversível. Né? Você consiga reverter ao caso do Minkowskiano. A gente está lidando sempre com espaços planos, né? Euclidiano e Minkowskiano. Os vértices estão sempre definidos sobre espaços planos. Então, o ser de causal é fundamental. Porque anteriormente havia uma versão sem ser, né? Se fazia diretamente no espaço euclidiano triangulações dinâmicas, né? Mas era uma coisa que dava resultados não muito confiáveis, ou, às vezes com duplicidade, ou às vezes com singularidade. Né? Então, a inovação que foi introduzir o C aqui foi aplicar a forma de você ligar os simplexos, né, de você fazer a colagem dos simplexos, seguindo a causalidade, seguindo a sequência de cones de luz em cada foliação do tempo. Então, isso obriga aqui, quando você faz a rotação de Wick, você obtém uma teoria euclidiana sem divergências, sem dificuldades matemáticas. Então, se você obtiver um resultado, você pode automaticamente, sem fazer nenhum artifício, fazer a rotação inversa, né? Voltar ao tempo imaginário, né? E recuperar seu resultado no espaço de Minkowski. Foi o que o Minkowski fez. Antes dele, o Poincaré e outros, eles usavam as equações de Einstein, da própria relatividade especial, né, com um C e T, usando o tempo, né, do relógio multiplicado por I. O que o Minkowski mostrou foi o seguinte: não, esse espaço, eu posso descrever esse espaço com tempo T. Não preciso ficar levando esse izinho aí dentro, porque não é necessário. Né? Eu vou ter as equações de Einstein, tanto na especial quanto na geral, com o tempo T, que eu chamo de tempo próprio
Tanto é que você escreve esse espaço de micose assim dessa maneira, o x vetorial e o tempo t, o parâmetro t, que é o tempo no espaço de micose. Só que quando você faz a representação do espaço de micose no espaço euclidiano, você recupera aquele i que o carrega e o outro usava. Entendeu? Que eles não conseguiam sair. Não tinha sido inventado ainda o espaço de micose. O que ele inventou foi micose, né? Em 1918. Antes dele, o izinho estava sempre atrás do telho. O próprio Einstein usava direto, né? E é uma complicação. Aparecer sinal mesmo, né? Onde não devia. Por que, por exemplo, acho que é uma pergunta idiota mesmo, assim. Por que, por exemplo, ele não faz essa transformação de coordenadas em vez de ser com tempo com x e y, por exemplo? Não entendi. Tipo, a transformação de wiki é nada mais nada menos do que você pegar o t e multiplicar por menos i, né? Quer dizer, pegar o parâmetro tal ali, né, e multiplicar por menos i. E aí... Mas por que você não pode fazer a mesma coisa? Se o problema é remover o i, por que você não pode fazer a mesma coisa com a coordenada x1, por exemplo? E não necessariamente só x1. Não, na verdade, olha só. A representação usual dos espaços de micose é essa aqui, x0, x1, x2, x3. O que você está falando é que você está transformando a assinatura da métrica de log de menos 1 para 1. Isso. Exatamente isso. A métrica não muda. Mas o x0, ele vai ser, no espaço euclidiano, ele vira menos tal. Esse aqui é o espaço, é o tempo euclidiano. Mas todas as equações de Minkowski, de Einstein, no espaço de Minkowski, você escreve usando essa representação vetorial de quatro dimensões. É que você pode fazer formalmente todos os cálculos usando a métrica euclidiana e tudo que tem tempo no final você põe menos i. E aí todos os cálculos vão necessariamente... Essa é digamos assim, essa é a alma, né, de uma rotação de Wick. Só que ninguém tinha explicitado até o Wick explicitar isso, porque ele explicitou isso exatamente visando simplificar esse tipo de integral. Por quê? Porque essa exponencial aqui é cosseno mais seno, né? Você integrar cosseno mais seno de uma função, né, que varia em cada ponto do espaço-tempo. Essa função é altamente oscilatória, é violentamente oscilatória, não é diferenciada. Então a forma de você simplificar isso aqui, tirar o i. Mas você não consegue tirar o i quando você tiver, porque esses x aqui são os espaços de Minkowski. É por isso que D4x. O x é esse aqui. Tá? X é esse aqui. Então, D4x é dx0, dx1, dx2 e dx3. Você está no espaço de Minkowski. Não tem menos i nenhum aí. Ali você teria que multiplicar por raiz de menos determinante da métrica, que no caso dá 1, né? Isso. Aí o transformador de Wick, esse raiz de menos determinante do cara, entra um termo complexo ali, que anula aquele número exponencial. Certo? É um novo colombo, né? Na verdade, isso aí já estava claro quando o Minkowski inventou o espaço dele, né? Em última análise, ele fez isso já, no próprio espaço. Ninguém tinha feito isso nas integrais de Feynman. Foi o golpe de mestre do Wick, do Giancarlo Wick. Mas vem cá, então no final do dia o que você vai ter que fazer? Calcular com ali, tirar o i, calcular sem o i e... Não é tirar o i. Então se não menos aqui, tá? Você tem que multiplicar, porque aí vai dar uma exponencial ali, real
positivo. Então, é um peso de bolsa. Você. Aquilo aí passa a ser uma função de partição. Né? O J aqui, J de X, é uma fonte. Né? E se aplica ali aquele φ. O φ é a medida da integração dessa função de partição. Dφ é a medida de integração. Né? No caso que a gente viu antes, de um campo escalar, aquela integral funcional euclidiana, quando você faz a rotação de Wick, né, simplesmente aquele I vira um menos, né? Um sinal menos. Só que aqui eu estou com a ação escrita no espaço euclidiano, diferente da ação escrita no espaço de Minkowski. Certo? Qual é a diferença? Eu estou num espaço diferente. Aqui eu estou no espaço de Minkowski. Estou aqui nesse espaço, x0, x1, x2, x3. Quando eu faço a rotação de Wick, Tá. tá? Eu vou estar no espaço, φ é um campo. Tá? É que você está falando aquele primeiro termo aí, né? Derivada de mu, de não sei como é que fala isso em grego. Φ ao quadrado, na verdade, expandindo é com a norma euclidiana, né? Porque essa derivada aqui ao quadrado, euclidianamente, ela vai ter esse formato, que é diferente daqui. Tá? Então, se o potencial V de φ é limitado inferiormente, né, se espera que essa integral seja integralmente convergente. Tá? Aquele epsilon que apareceu ali é a prestação de Feynman. Né? Então, essa rotação de Wick mostra apenas que mostra muita coisa. Que a teoria quântica de campos euclidiana, isso aqui é uma teoria de campos, do campo φ, escalar, no espaço euclidiano, ela é muito ligada, né, ela é correlata a uma teoria estatística de campos e os seus fenômenos críticos. Aí, essa rotação de Wick vai ser muito ela está por trás, na verdade, de toda aquela análise de grupo de renormalização que se usa, né, na gravitação quântica hoje. Você vai lidar agora com transições de fase, né, de uma outra espécie, não mais transição de fase de um meio físico, mas de geometrias, de geometria. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Mas tudo vem aí. Você vai estar fazendo uma análise no espaço euclidiano de uma teoria que, na verdade, ela é definida no espaço de Minkowski. Como eu disse, no caso que você aplica o cotófico ultravioleta, você sempre consegue fazer o retorno da continuação analítica sem nenhum problema. Então, o interessante é o seguinte: na verdade, não existe, se você faz uma análise perturbativa da gravidade, né, usando um campo gravitacional fraco, então você usa esse campo como uma constante, né, sobre a qual, em torno da qual você vai expandir a sua ação, né, um campo fictício, né, evidentemente. Bom, campo G, né? Você diz que o G é um campo, o valor de G é muito pequeno. Então, se você quiser fazer uma expansão perturbativa em termos do G de Newton, né, no caso da gravidade, não faz muita diferença se você faz essa expansão no espaço de Minkowski, né, que vai ser um espaço pseudo-riemanniano, métrica indefinida, né, ou se você faz num espaço euclidiano, que é um espaço riemanniano, né, de métrica positiva definida. Mas quando você quer fazer uma formulação não perturbativa, quando você abre mão de fazer expansões no série em torno de constantes de acompanhamento com valor pequeno,
já sabe que isso não vai funcionar. No caso gravitacional, isso não funciona. Embora inicialmente, aparentemente, você possa fazer. Quando você vai para o regime quântico, você vê que aquilo ali não dá certo. Mas quando você está fazendo uma formulação não perturbativa, essa diferença de representações no espaço no cósmico ou no espaço euclidiano, elas vão interferir bastante. Elas vão ficar bastante claras e bastante tem que ter bastante cuidado ao lidar com elas, né? Embora seja possível lidar com elas, mas não é uma coisa trivial. Então vamos ver que medida de integração substitui aquela da integral de Feynman, né? A gente faz ali em Feynman, a gente usa o dφ, né? Onde φ é aquele campo escalar, etc. Só que aqui agora a gente não está mais no espaço de coordenadas, como estava ali, analisando uma partícula não relativística, né? Sob um potencial, com uma certa velocidade, um certo momento, por exemplo. Aqui a gente está lidando no espaço das funções. A gente vai estar lidando com um espaço, né? Uma variedade, na verdade, onde você não vai lidar com partículas, você vai lidar com geometria, você vai lidar com constante de acoplamento variável, né? Então você precisa encontrar uma métrica para conseguir fazer os cálculos de volumes e de áreas que você precisa, e de distâncias, né? Você vai precisar. Então você tem que definir, em primeiro lugar, uma norma invariante quanto a deformações dessa métrica. Ora, a definição de uma norma invariante é essa aqui, certo? Onde o G é chamado de supermétrica, né? Vai ter esse formato aqui, onde o G é a métrica local. G pequeno, né? É a métrica local. Sempre que aparecer raiz aqui, é porque é raiz de menos aquele G ali, raiz de G, é a raiz de menos o determinante de G menino. O menos já está embutido aqui, porque aqui vai aparecer o sinal menos. Então aqui já você joga esse menos para fora por definição, né? Então sempre a gente vai lidar com essa fatura aí, raiz de G, lembrando que o G ele é definido assim, para ser positivo, né? Porque senão a gente vai ter que escrever sempre raiz de menos G, final esquisito. Bom, então essa supermétrica, digamos assim, ela é definida ali daquela forma, né? Onde esse lambda não pode ser igual a menos 2 sobre V. Isso por motivos de não surgir uma singularidade, né? Efetuando os cálculos ali. Isso aqui é a métrica exponenciada, né? Então essa supermétrica, por sua vez, define um volume elementar, raiz de G, adequar esse espaço de funções de forma tal que a medida de integração funcional sobre G menino assume essa forma aqui. Essa é uma das possíveis formas de medida, né? Não é a única, né? Mas essa aí permite que você faça uma formulação invariante de Gauge, né? Mas ao mesmo tempo não existe nenhum procedimento único também de fixação de Gauge ou fixação de caminho, né? O que leva, né, como resultado, como você não consegue domar essa integral, né? Você não consegue fixar o Gauge dessa integral, você não consegue fazer com que ela seja desprovida de singularidade, né? Isso leva aqui a gravidade de Einstein, considerada como uma teoria de campos de Feynman, né? Não seja renormalizada. Ela passa a ser tratável
quando você regulariza. Quando você escreve a ação de Einstein-Hilbert no formato que o Hegel descobriu, usando simplexos. Essa integral ali seria integral sobre todas as métricas possíveis. Isso. Aí aquele produtório em X, esse produtório é... O que é esse produtório aí? Quando o Mi é menor que Mi, né? O Mi e o Mi variam de 1 a 4. Tá? Você usando o volume elementar, né? Você consegue escrever essa medida sobre Gemini. Aqui você não está ainda integrando, você vai integrar em cima. Né? Então você faz com que esse G apareça aqui, determinante, que vai ser uma matriz, na verdade, né? É um tensor. E a raiz de G vai ser isso aqui. Então, se a integral de volumes para cada métrica, Gemini, entre 1 e 4. Mas aí você calcularia isso daí. Dx 2 dx vezes. É uma diferencial de volume, né? Dx não, G, né? Dg 2, Dg 3, Dg 4. Sim, isso. É assim por diante. Entendi, mas eu não entendi no produtório. Dg 3. Produtório em X ali, não é? O produtório em X, porque é em cada ponto dos quatro. O X é o X0, o X1, X2 e X3. É o X que aparece na métrica. Essa métrica ela está sendo considerada em cada ponto do espaço. Então, no ponto X, digamos assim, a medida, né, dessa métrica, ela está relacionada àquele ponto. Ela pode ser diferente de outro ponto. Então, você tem que associar, né, os pontos em que a métrica está definida. Por isso que diverge. Tá. Por isso que diverge. Você não consegue integrar isso no espaço. Você não consegue integrar isso no espaço como um todo, porque o X não está regularizado. Então, o ponto é que se o espaço fosse uma rede, exatamente o que você está falando, aí seria um produtório sobre todos os X dessa rede. Isso. Aqui a gente não consegue fazer essa integral por causa do X. Exatamente por causa desse produtório aqui. Esse aqui é simples, esse aqui vai dar isso aqui. Né? Mas essa raça aqui, produtores, não é nem integral, é produtório. Né? E X, que X é esse? São todos X. Então fica uma coisa Por que seria o produtório? incontável, infinita. Né? Por que seria o produtório? Porque são volumes elementares. Para somá-los, os volumes elementares. No caso é integral. Isso aqui é como se fosse uma integral de um volume elementar. Né? Digamos assim. Tá, entendi. Você Isso está aqui. integrando cada X. Isso. Tá. Então tem que multiplicar o volumezinho de cada x por cada métrica naquele x, por cada diferencial da métrica naquele x. Certo? Isso aqui é um número. Né? Isso aqui que vai mudar isso aqui. Esquece a integral. Né? Estou falando que essa medida aqui é igual a isso aqui. Esquece o sinal da integral.
igual os integrantes. Né? É aí que a vaca vai para o breve, porque eu não consigo fazer isso aqui. Tá. O produtório, esse volume é infinito. É o volume do espaço todo. Não tem como eu calcular isso. Certo? Então, embora haja sido feita essa derivação harmonicamente, como devia ter sido, como deve se fazer. Né? Geometricamente, analiticamente, os passos são esses. Só que você chega aqui numa coisa que você não sabe lidar com isso. Acabou. Quando você usa, né, a rede, você já está regularizando. Então você vai fazer o produtório finito. É essencialmente isso. Bom, o cálculo de Regge é o nome que recebeu, né, a proposta do Túlio Regge de, a partir da ação de Einstein-Hilbert, expressar a gravitação em termos discretos, em termos de complexos simpliciais. Né? Evidentemente, ele usou abordagens anteriores, especificamente a abordagem de Wilson, né, sobre a rede para resolver teorias de Gauge. Né? Só que aqui a rede ela não está representando mais os vértices da rede da proposta do Wilson, representam pontos discretos do espaço-tempo. Entre esses pontos é que as partículas se movimentam. Né? Os pontos são separados de uma certa distância A, ele discretiza o espaço-tempo e faz com que as partículas se movam entre esses pontos. E a partir daí se obtém várias equações de movimento, né, de ações, etc. E você depois, quando for fazer os cálculos definitivos, no caso QCD, as partículas vão ser quarks, por exemplo, você tem que fazer esse intervalo lá e a zero. Né? Na verdade, na prática, o que se faz em QCD na rede não é ir a zero, mas se faz zero de vez. É ir a um A muito pequeno. Quanto menor for o A, evidentemente, mais cálculo você tem que fazer. Por isso que a QCD na rede só é viável em supercomputadores, né? Naqueles Cray, etc. Computadores com alta performance e alta capacidade de cálculo. Né? Mas então, o que mudou aqui? O que mudou é que o Regge quis aplicar isso não a ponto do espaço-tempo, mas a própria espaço-tempo, a própria geometrização do espaço-tempo através de simplexos, né? Ou de complexos simpliciais. Ele deu o passo inicial, né? Ele não chegou a fazer nenhum cálculo, ele fez apenas a discretização da ação, apenas não tem muita coisa, né? Ele fez a discretização da ação de Einstein-Hilbert, né? que se verifica até hoje ser válida, realmente, rigorosamente matemática rigorosa, por exemplo, e usada em aproximações, etc. E importou, né, com essa discretização, foi possível importar da própria TQC os métodos de Feynman, os métodos de Wilson, tá? E os métodos numéricos, de cálculo numérico, de aproximações numéricas, do método de Monte Carlo. Né? Então, houve realmente uma revolução, digamos assim, inicial, né, na abordagem da gravidade usando a ação de Regge. Ele fez de uma forma bastante simples, né? E bastante rigorosa, analítica geometricamente falando, porque ele fez o quê? Ele restringiu
o número infinito de graus de liberdade no contínuo, porque foi isso que impediu que a gente calculasse aquele produtório, né? Aquele x ali não tem limite, ele restringiu, considerando espaços de rima descritos apenas por um número finito de variáveis, que são exatamente o que? As distâncias geodésicas entre os pontos vizinhos. E esses espaços são tomados como sendo planos, exceto em conjuntos de medida nula, né, no sentido de Lebesgue, que são chamados de espaços lineares por partes. São lineares porque você lida com distâncias, né, com segmentos de reta, e são planos. Né? Então, os blocos que o Regge usou, construtivos alimentares, ele fez uma proposta genérica. Então, ele decompôs um espaço-tempo D-dimensional, que é uma dimensão D, em simplexos de dimensão D. O simplexo aí é aquilo que a gente já viu, né? O 0 é um ponto, 1 é uma aresta, 2 é um triângulo, e assim por diante. A importância, né? Do simplexo, respondendo também uma pergunta sua no final, por que tetraedros em outra figura? Porque simplesmente o fato de ser um simplexo, além de ser mais simples, né, como já diz o nome, você sabe exatamente quantas arestas ele vai ter em 10 dimensões, quantos vértices ele vai ter, dependendo do tipo de simplexo, e com a propriedade, além das desigualdades triangulares, né, os valores dos comprimentos atribuídos às arestas especificam uma forma geométrica, né? Se vai ser um tetraedro, um icosaedro, vamos ser. E logo os ângulos relativos entre essas arestas, e determina isso de uma maneira única. Então, quando se fixa lá na CDT que o lado de um simplexo é A, você está automaticamente, e o tipo do simplexo, né, quantos vértices ele tem, você está automaticamente determinando os ângulos relativos entre as arestas e a forma geométrica deles. Automaticamente você já tem as restrições geométricas inteiramente fechadas. Né? Você vai precisar delas para aplicar nos seus cálculos. Né? Um complexo simplicial, né, pode ser visto como um conjunto de simplexos grudados juntos, de tal forma que ou quaisquer dos simplexos são disjuntos, ou ambos vão ter uma face comum. A posição relativa de pontos da rede fica desta forma completamente especificada pela matriz de incidência, que diz que ponto é vizinho de ponto, e também através do comprimento da aresta, como a gente já viu. Sendo que o comprimento da aresta define a forma geométrica do simplexo e os ângulos relativos entre as arestas. Né? Então, essas condições em conjunto induzem naturalmente uma estrutura de métrica sobre o espaço linear por partes citado antes, né? O espaço, os espaços gerados por distâncias geodésicas entre os pontos de uma variedade de Riemann, descrita por um número finito de variáveis. Né? E se você juntar todos os simplexos de uma dimensão D, você obtém uma figura que é chamada de um complexo geométrico, né? Ou esqueleto. Né? São definições gerais em 10 dimensões. Né? Um exemplo, né, de como você faz essa transição da triangulação de uma esfera, a aproximação secante no sentido de que eu estou usando aqui agora espaços planos. Né? Na esfera tem espaços curvos, triângulos curvos, né? Mas achatando, né, cada um deles, fazendo com que cada um deles seja planificado, né, obtém uma figura, né, geométrica composta de espaços lineares por partes. Definição matemática. Como eu chamo um espaço topológico de variedade fechada
e seus pontos possuem vizinhanças que são homeomorfas ao interior da esfera tridimensional. Então, eu estou aqui em S2, né? Eu estou só na superfície esférica. Esses versos são homeomorfos aos cruzamentos, né, daqueles círculos, né, que cortam a esfera e, ao mesmo tempo, o projeto inteiro ele é homeomorfo à esfera. Né? Eu deformei. Então, eles são topologicamente equivalentes. Não houve nenhuma singularidade, não houve nenhuma ruptura ou perfuração naquela superfície. Bom, seguindo o REG, né, a formulação geral é a seguinte. Vamos ver uma rede simplicial geral em D dimensões composta de uma coleção de D simplexos planos, colado 2 a 2, com suas faces comuns. De tal forma, constituir uma triangulação de uma variedade suave contínua. Um D toro, uma superfície de uma esfera, como a gente viu aqui. Né? Triângulos são grudados através das arestas comuns, que no caso geral são chamadas de faces. Né? Nesse caso aí, em S2, fica fácil de ver, mas você pode generalizar isso a ter dimensões com facilidade. Se você focalizar apenas em um dado D-simplexo, ele mesmo é formado por subsimplexos de dimensões inferiores. Por exemplo, um quadro-simplexo vai ter 5 tetraedros, 10 triângulos. Né? São chamados, no caso de 4 dimensões, também de dobras, né? O dobradiço, em inglês eles usam rings. Né? Eu achei melhor chamar de dobra, porque dobradiço é uma palavra muito feia, muito extensa, esquisita. Mas continuando, o quadro simplexo então vai ter 10 arestas e 5 versos. De forma geral, evidentemente por indução matemática, chega essa expressão, né? Um N simplexo vai ter a combinação de N mais 1 sobre K mais 1 vezes, né? Vezes K, simplexos. Você voltou. Mas na verdade não é vezes N mais 1, K mais 1, aqui é uma expressão com espaço, né? De K simplexos, né? E K varia. Bom, então vamos chamar simplexo de S, as faces vamos chamar de F, e triângulos de H, né? De rins, ou dobras. Né? Então, uma variedade superficial geral, conexa e orientada, composta por NS de simplexos, também será caracterizada através de uma matriz de incidência e de SSI, cujo elemento ISSI definido ser igual a um dos dois simplexos SSI compartilham uma mesma face e igual a zero no caso contrário. A matriz de incidência, na verdade, é uma generalização de um gato de prego, né? De 10 dimensões. A geometria no interior de um D-simplexo é considerada como sendo plana e logo é completamente especificada pelos tamanhos de suas arestas. Né? Então vamos atribuir ao mesmo nó da rede uma miésima coordenada. Para cada par de nós vizinhos I e J, o quadrado da distância entre eles é dado por essa expressão onde eta mini é a métrica plana, né? Seja de que o espaço for, mediano, esquerda, no ponto. É então natural associar um dado simplexo S um vetor de aresta L e J mi de S a uma aresta que conecta o nó I ao nó J. O que isso está fazendo aqui na verdade? Está se algebrizando, né, aquelas relações geométricas que a gente já viu. Você sabe fazer as contas quando você algebriza, você transforma isso em equações integrais, etc. Com figuras
não se dá para fazer conta. Né? Muito bem. Ainda analisando esses N simplexos, vamos numerar os vértices de 0 a N. Os quadrados das arestas com L01 ao quadrado, L1 igual a L10 ao quadrado até L0N ao quadrado. Agora o simplexo pode ser representado pelo conjunto de N vetores. Né? Além de algebraizando agora, eu estou construindo um espaço vetorial, que é para fazer, aplicar tudo que eu sei sobre o cálculo vetorial e a análise vetorial sobre esse espaço. Eu já sei que o espaço do simplexo é um espaço vetorial. Né? O Rei já sabia disso. Né? Já partiu desse ponto. Então, esses vetores, E1 até N, conectam o vértice 0 aos outros vértices. Depois, da mesma forma, representar os vértices restantes usando vetores EJ iguais a EI menos EJ, fazendo com que o I seja sempre menor do que o J, os dois variando de 1 a N, para não ter dupla contagem. Né? Mas, muito bem, resultam daí N vetores independentes, exceto N vezes N mais 1 sobre 2 invariantes, dados por todos os quadrados dos comprimentos de arestas em S, que são invariantes. Né? Então, eu tenho os vetores, né, que representam o posicionamento, né, dos vértices entre si, e tenho os invariantes, que são os quadrados dos comprimentos de arestas, que são aquelas distâncias, né, fixas. Eu não estou dizendo ainda que são iguais, né, mas são invariantes. Aqui é simplesmente um exemplo dessa indexação, né, dessa vetorização desse espaço, usando um triângulo, um tricimplexo. Aqui está sendo representado um quadraciclexo, análogo de um tetraedro em 4 dimensões. Aí você vê que isso aí é um mergulho, né, em R3 e em R2 de uma figura em 4 dimensões. Né? Então você tem que descolar aquelas arestas ali. Elas não se cruzam, na verdade. Elas são arestas em R4. Né? Então ele contém 5 vértices, 10 arestas, 10 triângulos e 5 tetraedros. Né? Aí o que eu falei, isso é um mergulho de um objeto de 4 dimensões, do espaço de 3, e a figura é mostrada em 2. Então, é um mergulho em águas profundas. Né? No interior de um dado N simplexo, é possível também definir um referencial ortonormal lorentziano. Aí é que a coisa vai começar a ser mais analítica. Né? Por enquanto eu estou lidando com vetores, com invariantes, né? Tamanhos, arestas, formas geométricas. Agora eu vou começar a introduzir parâmetros que permitam encontrar equações diferenciais. Né? Evidentemente, equações integrais, que é o que eu quero. Né? Então, para encontrar essas equações, eu preciso referenciar. Né? Eu preciso definir um referencial ortonormal de Lorentz, né? Que eu vou chamar de sigma de S. Os coeficientes que relacionam esse referencial ortonormal ao que é definido pelas N arestas orientadas no simplexo, associados àqueles vetores EI, repare bem que os vetores EI são orientados, né? Até porque são vetores. Né? O vetor ele tem a cauda e tem a ponta. Né? Porque eu estou obrigando que o I seja sempre menor que o J. Né? Então, eles são vetores com orientação. Logo, as arestas também vão ser orientadas. Essas N arestas, né, orientadas, estão relacionadas a
ortonormal através de uma rede que é chamada de uma N-bind, ou uma tétrade. Né? A N-bind foi uma formulação alternativa da realidade generalizada, né? Em 4 dimensões, que o Einstein descobriu em 1928. Né? 13 anos depois dele descobrir a GRT, ou ao menos publicar a GRT, originalmente, ele formulou essa descrição através de N-binds, né? Alternativamente, e essa formulação em alemão, né? Sendo em 4 dimensões, é Vierbind. 4 binds, né? 4 elementos. Né? Vierbind Field Theory. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele queria, né? Ele, inclusive, lutou a vida inteira para conseguir fazer isso, não conseguiu. Hoje a gente sabe até por quê, não tinha como ele conseguir. Ele queria unificar diretamente a GRT com a teoria eletromagnética de Maxwell, né? Usando relações analíticas comuns a ambas as teorias. Né? Então, a Vierbind foi uma versão que ele encontrou que ele achava que levava mais próximo a essa unificação. Saiu facsímile da primeira página do artigo dele, ele chamou de geometria de rima com preservação do conceito de paralelismo distante. Até então ninguém tinha feito essa relação matemática, né, de paralelismo entre os pontos distantes sobre uma variedade de rima. Né? Então esse artigo do Einstein, apesar de não haver chegado, né, como ele queria, como ter ajudado na amplificação da relatividade geral com o eletromagnetismo, ele foi um marco na própria física matemática, né? Que ele introduziu o conceito de Vierbind de relatividade, que até hoje, se você abre um livro lá de relatividade geral, você vai em breve se encontrar com essas definições de conceitos que ele lançou nesse artigo. As N-binds, as Vierbinds, e assim por diante. Aqui eu só estou fazendo um resumozinho, né? Mas não vou me alongar muito nisso. O que ele quis? Ele quis, depois que o Dirac, na verdade, achou a equação dele do elétron, né? Que é chamada de equação de Dirac, famosa, isso estimulou o Einstein a criar uma versão da relatividade geral com uma invariância de Gauge. Né? Ele viu que aquilo funcionou no caso do Dirac, né? E é uma coisa que existe no eletromagnetismo, essa invariância de Gauge. Então ele quis embutir isso, né, na relatividade geral. Né? Daí essa criação das N-binds. Né? E essas N-binds seriam os vetores de base da variedade riemanniana do espaço-tempo, independente de coordenadas. Está inteiramente de acordo com a geometria diferencial, né? Que é exatamente a descrição de uma variedade sem coordenadas. Né? E o Einstein adotou como assimetria de Gauge, no caso da relatividade, a invariância rotacional. Ou seja, ele precedeu, né, evidentemente não explicitamente, mas a intenção, né, foi a mesma, embora com motivos diferentes, da intenção do Young e do Mills, em 54, usando a simetria de invariância rotacional, que é simplesmente a mesma S2, só que no caso do Young e do Mills, a simetria entre o próton e o nêutron, que é chamada de simetria de isospin. No espaço abstrato, você gira
o próton ele vira um neutro, e vice-versa. As massas são muito próximas, né? É uma simetria não exata, mas desembocou, né, na nossa QCD de hoje. O Einstein, em 28, né, ele já estava procurando também uma simetria de Gauge que fosse a invariância rotacional. Não foi com a mesma intenção, não foi tão longe quanto o Lenin, 26 anos antes, eu não tinha publicado no arquivo, mas ele construiu, né, as Fairbairn, que são usadas abundantemente hoje na literatura e na própria pesquisa da atividade. Isso está associado àqueles simplexos que a gente viu antes. O importante é que com as Fermais, com as animais, se consegue facilmente chegar a uma determinação do volume de um n-simplexo geral, que é simplesmente a generalização da fórmula geométrica, né, do volume de um tetraedro. 1 sobre fatorial de n vezes a raiz determinante da métrica no simplexo, né, no simplexo, definida ali daquela maneira. Diga. O que eu gosto de fazer é escrever ds2 igual a Gmi, né, dxmi, como se fosse um produto de dois caras iguais. É exatamente o que o Diego tentou fazer Isso aqui é uma expressão geométrica, né? Aqui não tem física nenhuma, aqui é a definição do intervalo invariante. Sim, exatamente. Aí eu acho que tentou olhar aquilo ali como um produto de dois termos iguais. Ele quis fazer uma analogia com a invariância de Gauge do eletromagnetismo. Né? Só que simetria ele vai usar? Se há uma invariância, existe uma simetria. Então ele usou a simetria de rotação, o espaço S2, né? O espaço genérico S2. E descobriu as Fairbairn. Né? Onde a gente liga as Fairbairn aqui? A gente liga quando você vai definir essa base, né, do referencial ortonormal lorentziano associada às arestas do ciclo